Bom, boa noite a todos. Essa noite a gente vai dar continuidade ao estudo e a gente vai estar encerrando, né, o estudo desse livro nos domínios da mediunidade. Hoje é o capítulo 30, né, últimas páginas, e nesse capítulo faz aí as considerações finais. É um capítulo até um pouco mais curto, né? E a gente encerrando agora esse livro, né, a gente vai dar seguimento depois com o estudo das obras de André Luiz. A ideia é, a partir agora do mês de março, a gente começar com o Evolução em Dois Mundos, né? Então, hoje a gente está encerrando esse livro e aí, no comecinho de março, a gente já vai dar início ao estudo de uma outra obra, né? Que, no caso, vai ser o Evolução em Dois Mundos. Então, vamos dar início aqui ao capítulo de hoje. Capítulo 30, últimas páginas. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos-nos, Hilário e eu, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do sol. Aulus apontou com a destra e rompeu o silêncio, murmurando: Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, infiltrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação, segundo as nossas possibilidades. Avançávamos e, em breves momentos, víamos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava a enorme peça e observou: possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopo, ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu, enunciando importantes considerações sobre o assunto. Quando passávamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça, aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou: vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperando a distância, separar-se-ia de nós por fim. Aulus seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona um menino abatido e pálido, que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava atenção e exclamou: a família consanguínea é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação.
o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãs. Assim, a gente vê que no começo aqui, ele já começa a fazer uma reflexão de vários tipos de trabalhadores, né? Desde os trabalhadores mais simples, braçais, né? Até o juiz, né? No fórum e tal. Então, assim, da mediunidade, que é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, a cada instante, né? Não é uma coisa que está, vamos dizer, apartada das nossas vidas, é um fenômeno que você só vê e só observa em centros espíritas, não é nada disso. A mediunidade sempre fez parte da própria condição humana desde os primórdios da humanidade, né? Então, se a gente for ver desde a antiguidade, a gente vê fenômenos mediúnicos, né? O espiritismo, a mediunidade não começou com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela veio esclarecer, né, essas relações mediúnicas, como é que elas se dão e tal. Mas a mediunidade ela é inerente à própria condição humana. Então, nós todos, a todos os momentos, a cada momento, a cada instante que a gente está exercendo a nossa atividade profissional, a nossa atividade em família, né, a gente está exercendo essa mediunidade, porque a gente está constantemente em contato com o plano espiritual, né? O plano espiritual e o plano material estão muito mais intrincados, mais ligados do que a maioria das pessoas pode imaginar, né? Então, a cada instante, a gente está exercendo essa mediunidade. E, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente vai, de acordo com a sintonia, a gente vai se ligando a esferas inferiores ou esferas mais superiores, né? E dentro da nossa condição, ainda que varia muito, né, em determinados momentos, a gente consegue se ligar vamos dizer, a vibrações mais superiores ou mais inferiores. Então, isso também é uma escolha nossa, é uma disciplina interior nossa, né? Então, assim, é uma reflexão bastante importante, né? Porque a todo instante a gente está em contato com o plano espiritual e a cada instante da nossa vida a gente está exercendo essa mediunidade, né? Essa aí é a grande reflexão, inclusive no próprio ambiente familiar nosso, né? A família consanguínea é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médios da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos, né, como a gente já tinha até lido. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher realmente credores desses títulos aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. A família física pode ser comparada à reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade, né? Então, assim, os nossos maiores compromissos, né, de vidas pretéritas e tal, geralmente eles vão se manifestar no próprio ambiente familiar, né? Com espíritos, às vezes, que a gente tem diferença, ou até espíritos que a gente tem grande afinidade, né? Então, as nossas maiores ligações, né, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, geralmente elas se condensam nas relações familiares, né? Então, é a importância
tudo começa na família, né? Então, é uma reflexão aqui que ele coloca da própria importância da família, né? Nos dias de hoje, aí, em que se tenta relativizar a importância da família, como a gente vem observando nos últimos tempos, né? Justamente no intuito de destruir essa célula máter aí da sociedade mesmo, né? Então, é fundamental o núcleo familiar, né? De convívio. A gente vê nas obras de André Luiz, né, Newton? Oi? Que sempre a gente vê nas obras de André Luiz, né? Que sempre tem a parte científica, mas ele também fala muito da parte moral, né? Sim, sim, fundamental, né? Exatamente. A obra dele é sempre baseada nessas duas vertentes, a visão científica e a parte moral. O desenvolvimento moral e intelectual, né? Os dois Exatamente. têm que andar juntos, né? São as duas asas, né? Quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se, precipite e seguimos-lo até a praça próxima. Aulus fixou o céu, em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro, quintessenciado, e dispunha-se a enlaçar-nos, quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. Senhor Jesus, faze-nos dignos daquele que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda-nos aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréus de luz. Aqui nessa segunda frase é que ele fala exatamente o que a Cláudia estava comentando, né? Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes, ou seja, né, a importância do conhecimento, da sabedoria, mas tendo essa sabedoria, esse conhecimento, como objetivo, né, o amparo ao semelhante, né? Ou seja, a fraternidade, o amor, né? Então, o conhecimento por si só ele não tem sentido, né? O conhecimento é um caminho, né, para a nossa melhora íntima, né? Então, a gente aquilo, né? É a fé raciocinada, né? Que o Espiritismo prega, né? O conhecimento tanto pode ser bem utilizado quanto mal utilizado, né, Newton? Sim, então, se não tem desenvolvimento moral, não serve para nada, né? O conhecimento por si só acaba gerando só pessoas arrogantes e prepotentes, né? Só o conhecimento sem a fraternidade, sem a compreensão, sem o amor, sem o entendimento que ele é só um instrumento para o nosso crescimento moral, ele acaba transformando as pessoas só em pessoas prepotentes, em pessoas arrogantes, né? Então, sem esse equilíbrio, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa intelectualidade, mas entendendo que isso é só um caminho, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral, né? Para a gente aprender a amar, né? Na realidade, se a gente pudesse sintetizar a missão do Cristo aqui na Terra, né, o que ele veio fazer,
né? Em suma, ele veio ensinar a gente a amar, né? Que ainda é uma condição que a gente ainda está bastante distante, justamente pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, né? Que são as duas chagas maiores da humanidade, né? Enquanto a gente não conseguir se desvencilhar aí do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Que é fruto do próprio orgulho, né? A gente não vai conseguir aprender a amar, a respeitar os outros, né? A gente vai sempre se achar, como ele diz aqui no final, né? Companheiros que se elevam humilhando-se, e por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos. Ou seja, né, a gente tem que entender que a gente não é melhor que ninguém, né? Quem se fez, o próprio Cristo, né? Sendo que ele veio se fazer pequenino aqui diante de todos nós aqui, né? Então, é um exemplo de humildade. E, às vezes, quantas vezes a gente se sente, às vezes, superior aos outros, se sente, né? A gente ainda é muito arraigado ao orgulho, ao egoísmo, né? E a Mas, gente consegue sentir nessa prece de André Luiz, né? Toda a gratidão dele pelo benfeitor espiritual, né? sim, Como ele é grato, né? Como ele sente essa partida, essa separação, né? Então ele consegue traduzir bem essa emoção que eles estão passando ali naquele momento, né? exatamente. Faça-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. É Exatamente. a nossa busca, né? E o caminho é Jesus, né? Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se ninguém chega ao Pai, senão através de mim, né? Então, o que ele veio nos ensinar é isso, a amar e que a gente consiga chegar a Deus. Porque no caminho chegar a Deus é a gente aprendendo a amar, né? Que a maior lei que rege o universo é a lei de amor. Tudo que vai contra a lei de amor cria, vamos dizer, cria consequências, né, para nós, né? Então, a maioria dos nossos débitos, das nossas dificuldades, dos nossos resgates, né, vem porque a gente, de uma forma ou de outra, em um tempo ou no outro, a gente, vamos dizer, foi contra essa lei de amor, né? Então, a gente vai sofrendo as consequências, porque Deus não pune ninguém, né? Deus criou as leis que regem o universo, né? Tanto as que regem o plano material, né? As leis da física, da química, da biologia, como as leis que regem o plano espiritual, onde a maior de todas as leis é a lei de amor, né? Quando a gente infringe uma dessas leis, que são leis perfeitas, eternas e imutáveis, existe consequências, não é punição, né? Então, da mesma forma, por exemplo, você costumo dar esse exemplo, às vezes falando, existe a lei da gravidade, né? Se a gente, por um motivo qualquer, está no segundo andar, e em vez de descer pela escada, quiser descer rapidamente, dando um pulinho até o chão, a gente vai sofrer consequências, vai quebrar uma perna, vai torcer um joelho, porque a gente não respeitou uma lei da física, que é a lei da gravidade, né? Por desconhecimento ou por imprudência, né? Mesmo conhecendo, a gente foi imprudente e desrespeitou. Isso gera consequências, né? Que às vezes são dolorosas para a gente. Mas é Deus que está punindo a gente? Não. A gente é que tem que aprender a conhecer essas leis e a respeitar essas leis. Senão, a gente sofre as consequências dessas leis que são leis divinas, né? Eternas, perfeitas e imutáveis. Porque Deus não Então, pune e ninguém. na oração que o Cristo nos falou logo, né? Pai nosso, né? Ele já põe Deus como um pai, né? Nosso, né? A gente como integrante da imensa família humana, né? Como ele conseguia ser tão sucinto e tão verdadeiro, tão precioso nas suas definições, nas suas pontuações, né? Poder de síntese, né? Orar e Imenso, vigiar, né? Duas palavras, mas você vê a profundidade, né? exatamente. Orar e Pai vigiar. nosso, né? É bem a capacidade. A gente, às vezes, fala, não consegue dizer nada, né? Então, às vezes é Verdade. muito prolixo, né? Às vezes. E Jesus tinha uma capacidade de, né? Você pega pequenas E era quase frases, poético, que é né? uma lição que muitos tratados É, não conseguem traduzir, né? É bem interessante.
Esse capítulo é um capítulo mais curto, né, que encerra aqui, ó, o livro, né? Mas aí tem mais esse finalzinho aqui. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós, os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aldous não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. A primeira, a maneira de criança, Hilário e eu, em pranto mudo, de reconhecimento, contemplamo-lo até que se apagou o vulto ao longe. Lembramos-nos então do trabalho que nos aguardava, e louvando o serviço em toda parte, é a nossa bênção. Passamos a socorrer a criança enferma como quem se incorporava ao grande futuro. E aqui ele encerra o capítulo e encerra o livro. O livro é também como mecanismo da mediunidade, né? Assim, é muito rico, né, de conhecimentos, que são capítulos, esse livro, capítulos curtos, né? Mas a gente consegue, dentro da nossa limitação, né, ainda, e tem até mais coisa para a gente extrair daqui, né? Mas a gente consegue extrair bastante conhecimento, bastante informação útil para a gente, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Se a gente ler esse livro de novo, a gente vai notar outras... Sim. É que nem o Evangelho. O Evangelho, cada vez você lê 697 vezes, na seguinte você vai pegar... É verdade. Né, você vai... E os conhecimentos, o que ele nos traz na obra, ele vai sempre repetindo, né? Você vê que ele vai sempre reforçando os ensinamentos, né? Em toda a obra dele, né? Sim. A importância do pensamento, né? A importância do desenvolvimento moral, intelectual, fraternidade, caridade, né? Então, E isso que a Lila está falando realmente é a grande verdade. Você vê esse livro, a gente começou a estudar, tem quase um ano, né? Assim, para a gente estudar. Certamente teve umas interrupções de férias e tal, mas assim, é que nem você está falando, se a gente pegar o livro para começar a estudar de novo, a gente ainda vai absorver mais coisa ainda. Então, a gente vê que para estudar um livro desse, não adianta estudar correndo mesmo, que você não consegue aproveitar. Não capta tudo, né? Não, exato. A gente podia, que nem até daqui a pouco, estudar ele novamente e a gente ia tirar mais conclusões ainda do que a gente já conseguiu tirar, né? Porque pela nossa própria limitação. Né? A gente amadurece, a gente é limitado, exatamente. né? Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando e tal, mas a gente dificilmente... o próprio Evangelho mesmo, né? Cada vez que você vai lendo, você vai percebendo coisas diferentes, porque você também vai mudando, né? A gente vai mudando. Então, a partir do momento que a gente muda, graças a Deus, né? Sempre esperamos que melhorando para melhor. Bom, isso é a lei a lei da evolução, a gente, mesmo devagarzinho, está melhorando, está mudando para melhor. Está mudando para melhor. Eu achei muito bacana a abordagem sobre a questão da família, né, que é o nosso grupo kármico maior, mais relevante em cada encarnação, que são as pessoas mais próximas, e o discernimento, né, dele está apontando a questão da responsabilidade, da paternidade, da maternidade, que tem uma função kármica espiritual muito importante, né? Eu achei aquele trecho... Sim. Assim, e isso se repete várias vezes nesse livro. Nesse livro mesmo, ele fala várias vezes de situações familiares, de conflitos anteriores que acabam se resolvendo nas reencarnações no círculo familiar. Nesse livro mesmo, ele toca nesse assunto várias vezes. Então, é uma responsabilidade bem grande, né? A gente poder ter esse olhar mais sensível para a família da gente, né? Não só nas relações diárias, mas assim,
não esquecer, não perder isso de vista, né? Que está sendo uma grande oportunidade esse convívio, né? Então, ali estão as relações mais urgentes nossas, né? Vamos dizer assim. São as relações mais urgentes ali. Mais urgentes. Para essa vez, né? Boa noite. Boa noite, Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu peguei quase tudo. Tá bom, Tá já. vendo? Não, mas eu já estava aqui, já estava ouvindo, estava com a câmera Boa fechada. noite. Mas boa noite. Boa noite. O que a gente vê, né, já foi comentado aí, que quando a gente relê, o livro não muda, né? O que muda somos nós, né? Nós vamos ver de uma nova forma, porque nós estamos melhorando, espero, né? Espiritualmente, porque é para isso, né? Para a gente se melhorar, a gente sair mais fortalecido, né? Eu volto a dizer, né, que nós só vamos aprender, como o Newton falou, só vamos aprender a amar quando a gente sair dessa questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são as chagas da humanidade, né? E a vaidade. E a vaidade. A gente não pode esquecer que Jesus, ele veio para os doentes, né? Não para os sãos. E a gente sempre bate nessa tecla. A gente acha que ele veio primordialmente para aqueles que não estão tão doentes, né? E aí a gente cai nessa agonia, né? Quando a gente vê tanta catástrofe, tanta coisa acontecendo, para mexer mesmo com a gente, né? Hoje eu estava vendo aquela reportagem lá de Petrópolis, eu conheço Petrópolis, eu já morei em Teresópolis, então eu fiquei assim tão impressionado de ver, né? Aquela água descendo, aquela lama descendo. Impressionante como que a gente consegue imaginar, né? Que tem pessoas ali debaixo daquela lama. E aí eu fiquei imaginando, isso tudo é para a gente aprender, né? Para a gente aprender a amar mesmo, né? Para a gente não correr não sair dessa linha, né? Obrigado. Mas é isso, é tudo isso que como você estava dizendo, tudo é fruto do orgulho e do egoísmo. Todas as outras, os nossos outros defeitos são filhos dele, né? Ele está falando da vaidade, a vaidade é filha do orgulho, né? Todas as outras mazelas nossas nascem dessas duas aí, né? A gente devagarzinho vai melhorando. E é aquilo, né? A gente vai lendo, vai aprendendo. O objetivo desse estudo aqui, né, da nossa aqui da AME, é justamente um estudo para nós mesmos aqui, né, para a gente aprender, né? Porque aqui a gente está estudando junto, está procurando aqui nos melhorarmos, né? Então esse é o objetivo. E a gente encerra aqui esse livro, né? E na próxima... A ideia era agora no começo de março, né? Dar um tempinho aí de uma semana aí para o pessoal adquirir o livro, dar uma olhadinha no mecanismo, no Evolução em Dois Mundos, dar uma familiarizada, até porque é um livro que é bastante complexo, né? Talvez, eu acho que é a obra mais complexa de André Luiz, né? É um livro que vai exigir bastante aí da gente, para a gente estudar, né? Então, aí a gente pega aí uma semana ou duas aí quem não tiver adquire, a gente vai dando uma olhadinha no livro, se familiarizando com os capítulos, com as coisas, e a gente no começo de março aí reinicia com o em Dois Mundos, né? O primeiro capítulo já é bastante complexo, né? Fala de fluido cósmico e tal. Então, é bem interessante. É um livro bem interessante para a gente estudar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falei muito. Então, vamos encerrar aí. Quem chegou por último para encerrar aí? Flávio. Flávio? Não, o André chegou depois ainda. O André vai pagar... O André chegou? Chegou. Ele veio só fazer a Quietinho, prece né? de encerramento.
Agora que terminou a reunião É, lá da reunião, eu falei com o medicina. pessoal que estava em reunião, eu avisei. Reunião com a reitora e os pró-reitores, não dá para Eu faltar. falei, eu avisei no começo aqui que você ia estar em reunião e ia chegar depois. Mas isso não te exime de pagar a prece final. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores desse trabalho, o mentor da AME, Vale do Paraíba. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, vibrando elevadamente, trazendo essa luz, esse conhecimento do Evangelho Redivivo, esses conteúdos e conhecimentos tão importantes para o nosso despertar espiritual, trazidos pelos benfeitores nesta obra maravilhosa, através da mediunidade, nosso saudoso querido Chico Xavier, que com certeza está aí conosco, no mundo espiritual, bem próximo de nós, para nos orientarmos, para nos iluminarmos, e que possamos ter bom ânimo, alegria, coragem, para seguirmos em frente, com fé, confiança e esperança, e muito trabalho pela frente, com a graça de Deus. Que assim seja. E assim a gente encerra, né? E, como sempre, a gente está colocando o estudo dos capítulos lá no canal do YouTube, né? E a partir de março, agora, começando o novo livro, o Evolução em Dois Mundos, a gente vai continuar também semanalmente fazendo os estudos e colocando também no canal do YouTube. Vai dar uma parada, Nilton, é isso? Não, uma semaninha só. Tem tá. só mais uma semana de fevereiro. Tá. E aí a gente usa a semana que vem, como eu disse aí, para quem quiser, não tem o livro, aí adquire o livro, a gente dá uma semana, dá uma olhadinha na obra, conhecer um pouquinho como é que está estruturado. Então retorna dia 2, é isso? É dia 1, acho que é dia 1, né? Dia 2, né? 2. Dia 2 de março. A semana que vem a gente dá só essa pausazinha, aí começa no mês de março direitinho, e Tá bom. aí a gente vai dando uma olhadinha na obra, e a partir do dia 2 de março a gente inicia o Evolução em Dois Mundos. Tá bom? Uma das obras mais importantes. É, a das mais difíceis também. E mais complexas. Mais complexa, é verdade. Então, a gente vai encerrando aqui a gravação e desejando uma boa noite a todos. Esperamos que aqueles que futuramente vão ver aí os nossos estudos aí no YouTube, no canal, possa ter sido útil também para todos, né? Aqueles que viram e aqueles que, porventura, no futuro ainda verão. Então, uma boa noite a todos. A gente vai encerrando aqui a nossa gravação da noite. Boa noite.